o horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu, ou ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, sim, Senhor, a tua mão está, a tua mão está na imensidão do firmamento, no tempo, em todos os momentos lá, a tua mão está. Agora o lá é aqui. Lá no coração que chora, no abraço que consola, lá a tua mão está. Se eu for ao céu, ou ao mais profundo mar, sim, Senhor, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Deus está quando amanhece, Deus está no fim do dia, Deus está, Deus está, conhece tudo, Deus está, e o que preciso nele está, Deus está, e ao meu consolo, Deus está, nossa alegria nele está. Se eu for ao céu, ou ao mais profundo mar, cante a ele, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Se eu for ao céu, ali, Senhor, é verdade. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, E me amou
o Rei dos Reis, Jesus. E Salvador, Jesus Cristo, mais um culto de oração pela Igreja Batista Boas Novas, uma igreja viva para a glória de um Deus vivo. Hoje, quarta-feira, dia 9 do mês de junho, né? Já estamos aí na metade do ano de 2020, e agora daqui para frente parece que passa mais rápido ainda, né? Espero que todos estejam bem nos seus lares. Espero que as bênçãos do Senhor continuem sendo derramadas sobre a vida de todos nós. Um grande abraço para todos que estão conectados nesse momento, para que juntos nós possamos prestar mais um culto de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para isso, vamos começar orando. Na sequência, vamos ouvir 2 louvores, depois vamos consagrar os dízimos, vamos ter um período de oração e depois a palavra de Deus será ministrada. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, ó Deus. Obrigado por esse grande privilégio de estarmos com saúde, mesmo em meio a essa pandemia, ó Deus. O Senhor tem cuidado de nós, tem nos livrado, ó Pai. Que a cada manhã nós possamos, ao nosso despertar, agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, tem renovado a sua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. Somos gratos ao Senhor, porque o Senhor se faz presente diariamente em nossas vidas, ó Pai, nos guiando, nos mostrando os caminhos corretos a serem seguidos. E peço, por mais esse culto de oração, que tudo que for feito aqui possa ser somente para a honra e glória do seu santo e poderoso nome, ó Pai. Visite todos os lares neste momento, que em todos os lares possa continuar reinando a paz, aquela paz que vem diretamente do Senhor, ó Pai. O Senhor continue suprindo todas as necessidades, ó Deus, para aquelas pessoas que estão precisando de uma porta de emprego, que o Senhor esteja preparando em nome de Jesus, ó Pai, porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor sempre tem o melhor para os seus filhos. Nos dê um ótimo culto nesta noite. Essa é minha oração, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando o coração.
aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagre, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagre, luz na escuridão. Esse é quem tu és. 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 Esse é o meu Deus. 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 Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é o meu Deus. Que nós possamos, através desses louvores, continuar adorando e glorificando o nosso Deus, porque Deus nos deu o fôlego de vida para que nós possamos adorá-lo, e Ele busca os verdadeiros adoradores, que nós possamos ser realmente esses verdadeiros adoradores. Quero louvar-te. Quero louvar-te sempre mais e mais.
aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero louvar-te, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Jesus. Amém. Glórias ao nosso Deus. E agora nós vamos, depois desses dois louvores, vamos consagrar os dízimos ao Senhor. Você que está com seu dízimo no seu lar, vamos consagrá-lo nesse momento. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado a Deus. Obrigado pelos louvores que foram entoados. Obrigado pela sua presença em nosso meio, ó Deus. Obrigado pela minha vida, pela vida do Paulinho, que está na técnica, pela vida da Camila, que está interpretando, pela vida do Carlão, que também está com a gente aqui, ó Pai, pela vida da Ellen, que estará interpretando a mensagem, ó Pai, que o Senhor possa continuar cuidando de nós da forma que o Senhor tem cuidado, da nossa família, dos nossos familiares, ó Pai. E neste momento, onde estaremos consagrando os dízimos e as ofertas, que todos possam consagrar com grande alegria no coração, ó Pai, porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Essa é a minha oração, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Lembrando, toda terça-feira, às 20 horas, o encontro dos homens de fé. Então, você ainda que não teve a oportunidade de estar participando, o irmão Walter Carvalho, ele manda o link ali praticamente em todos os grupos de WhatsApp, né, para que você possa participar. Tiver um tempinho, próxima terça-feira, às 20 horas. E também, toda terça-feira, às 8 horas da manhã, as nossas irmãs se reúnem, para todas as irmãs que estão ali no grupo das Déboras, né, pelo WhatsApp, o grupo Déboras. Por ali você pode também participar de terça. Elas estão presencialmente aqui na igreja às 8 horas da manhã e na quinta-feira elas continuam pelo WhatsApp. De avisos, são só estes, ainda continuamos nessa nova fase de transição, né? Por enquanto ainda
nada mudou, vamos continuar seguindo com 1 hora de culto aqui na Igreja Batista Boas Novas. E agora vamos fazer um período de oração por todas as pessoas que estão passando por algum tipo de enfermidade, né? Perderam algum ente querido, pessoas que estão passando por alguma outra necessidade. Então vamos estar intercedendo neste momento. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Deus, porque nós temos o privilégio de entrar na sua presença através das nossas orações, através da leitura da sua palavra. E neste momento, ó Pai, vem colocar em suas mãos todas essas pessoas que estão passando por problemas de enfermidade, ó Pai. Que o Senhor esteja colocando as suas mãos que curam, ó Deus. Continue capacitando todos os profissionais da saúde que estão trabalhando na linha de frente, no caso da Covid, mas também tem trabalhado incessantemente, ó Pai, para cuidar de todas as pessoas que estão precisando de cuidados médicos, ó Pai. Continue os capacitando, os livrando também, ó Pai, dando sabedoria vinda do Senhor, ó Deus. Que as pessoas que se encontram enfermas, encontram hospitalizadas, ó Pai, que o Senhor possa cuidar, que elas possam voltar às suas atividades, voltar para os seus lares, ó Pai. Lembro-me agora de toda a família do nosso irmão Wander, ó Deus, que estão se recuperando, ó Pai, para a honra e glória do seu santo e poderoso nome. A nossa irmã Neuci também, ó Deus, que o Senhor continue cuidando, os livrando de todo mal, de todo perigo, ó Pai, e que o Senhor possa realmente operar milagres e maravilha na vida dessas pessoas. Pedimos também pelo nosso irmão Samuel Beraio, ó Deus, que está nesse processo de recuperação pós-cirúrgico, ó Deus, continue colocando paz no coração dele, que ele possa, a sua saúde possa ser restabelecida também para a honra e glória do seu santo e poderoso nome, ó Pai. Peço por todos os nossos queridos irmãos, nossas queridas irmãs, que estão passando por qualquer tipo de dificuldade, ó Pai. Que nós possamos entender que não existe dificuldade maior, problema maior do que o Senhor, ó Pai. Então que o Senhor esteja nos ajudando, ó Pai. Continue fortalecendo a nossa vida física, a nossa vida espiritual, ó Deus, de uma forma tremenda, para que nós possamos continuar, ó Deus, trilhando os seus caminhos. Peço pela vida do pastor Antenor, da irmã Maria, que o Senhor continue nos protegendo, nos guardando de todo mal, de todo perigo, ó Pai, como para toda a igreja, não só aqui da sede, mas também para os nossos queridos irmãos da nossa missão Batista Peniel, lá no Jardim Amanda, ó Deus. Para a honra e glória do seu nome, que nós possamos continuar o adorando em espírito e em verdade. Essa é minha oração, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? E agora nós vamos ouvir mais um louvor e na sequência nós estaremos aprendendo um pouquinho juntos uma porção da palavra do nosso Deus. Ao Senhor, todo louvor é para o Senhor Jesus. O louvor pertence ao Senhor. Todo louvor é para o Senhor Jesus. Vinde e proclamemos, pois Ele é o nosso Rei. Pela palavra tudo tem em suas mãos. Sem pensar em nada, hoje adorarei. Simplesmente então somente exaltarei. Esquece os seus problemas, pois muitos já se vão. Não puderam resistir a essa canção. Canção que exalta Cristo, que bendiz o que é Senhor. Declaramos que só há um Salvador. Quando unimos instrumentos e o nosso coração, quando Cristo derramar sobre nós a tua unção, vai haver um novo tempo de louvor e adoração, onde o inferno vai tremer, os inimigos fugirão. O louvor ao Senhor, todo louvor
fugirão. O louvor ao Senhor, todo louvor é para o Senhor Jesus. O louvor pertence ao Senhor, todo louvor é para o Senhor Jesus. O louvor pertence ao Senhor, todo louvor é para o Senhor Jesus. O louvor pertence ao Senhor, todo louvor é para o Senhor Jesus. Amém. Amém? Glórias ao nosso Deus. Hoje vocês podem estar pensando, não, mas o Vladimir vai ficar aí do início ao final, né? Que hoje eu estava na escala também para trazer uma mensagem para os nossos corações, né? Então vocês vão me enjoar aí de me ver nessa quarta-feira. Mas eu espero que Deus nos ajude, né? Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é viva, ela é uma palavra eficaz, uma palavra que nos encoraja no nosso dia a dia, né? Como é bom ter acesso à palavra de Deus. Na palavra de Deus nós encontramos resposta para todo e qualquer problema ou para toda e qualquer dúvida que você possa ter no seu dia a dia, você encontra na palavra do nosso Deus. E hoje nós vamos estar falando de um rei muito conhecido, né? Vamos falar um pouquinho do rei Salomão. Então, sempre quando nós falamos de Salomão, nós lembramos do pedido que ele fez a Deus, vem em nossa mente que ele foi um dos reis mais ricos, né? Durante o tempo em que ele esteve governando. Então, nós vamos tentar, nesta noite, falar um pouquinho e trazer o que Salomão tentou nos mostrar, nos advertir, quando ele escreveu o livro de Eclesiastes. Mas primeiro eu vou pedir para que vocês abram as suas Bíblias lá em 1 Reis, capítulo 3, do 5 ao 13. Eu vou estar lendo. 1 Reis, capítulo 3, versículos do 5 ao 13. Amém? Na minha tradução diz o seguinte:
E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. E disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dou. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu como teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem enumerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pedistes a vida de teus inimigos, mas pedistes para ti entendimento, para ouvir causas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti também não se levantará. E também, até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja em nenhum lugar igual entre os reis, por todos os seus dias. Aqui nós podemos perceber que o reinado de Salomão, que era filho de Davi, com Betseba, começou de uma maneira extraordinária. Primeiro porque ele já tinha herdado um reinado do rei Davi, um reinado sólido, um reinado que ia ali do rio Eufrates até lá os limites perto do Egito. Então, era um grande reinado e sólido, né? Então, ele poderia ter pensado, poxa, meu pai governou durante todo esse tempo, basta que eu sente ali na cadeira do rei, né, e governe de uma maneira tranquila. Mas Salomão, ele usou de uma grande sabedoria para pedir sabedoria a Deus. Muito interessante, porque ele poderia ter pedido muitas outras coisas. E ele pediu que ele tivesse sabedoria, que ele tivesse discernimento para julgar o povo e ele entender o que realmente era bem e o que era mal. E como eu acabei de ler, Deus se alegrou com esse pedido de Salomão, concedeu-lhe, lógico, a sabedoria. Nenhum rei naquela época tinha uma sabedoria maior do que a de Salomão, e Deus também acrescentou outras coisas, né, que ele nem tinha pedido, mas por Deus ter se alegrado com esse pedido tão sábio, ele acabou recebendo riquezas como glória, e que não haveria um outro rei maior que ele durante o seu reinado. E Salomão, ele reinou ali por praticamente durante 40 anos. E era um rei conhecido pela sua grande sabedoria. Para vocês terem uma ideia, né, esse reinado, Salomão, era um dos reis, além de mais sábio, era um rei também com muita riqueza. Ele recebia por ano, né, mais ou menos 666 talentos em ouro, que equivale a mais ou menos 25 toneladas.
diz a história que ali no seu palácio, tudo era em ouro, né? E não era banhado a ouro, era de ouro maciço, né? Ele era realmente um dos reis mais ricos daquela época. E essa narrativa bíblica sobre o tesouro do rei Salomão, ele provocava fascínio desde os tempos antigos. Então, era o que os outros reis comentavam, né? Quão grande sabedoria Salomão tinha e quantas riquezas ele também tinha durante ali o seu reinado. Mas tudo isso ele conquistou porque soube pedir a Deus realmente o que ele precisava no momento. Porque, como a palavra diz, ele ainda era jovem quando estava para assumir o lugar do rei Davi, que foi um grande rei. Realmente ele não saberia como governar se Deus não lhe concedesse essa sabedoria para que ele pudesse cuidar do seu povo. E era um povo muito, mas muito numeroso. E agora eu vou pedir para que nós possamos entrar no texto que eu separei. Vou pedir para que os irmãos abram suas Bíblias lá no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, no capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12, um pouquinho para frente aí. Eclesiastes, capítulo 12, eu vou estar lendo do versículo 10 ao 14. E para quem já leu o livro de Eclesiastes, nós podemos perceber que é um livro em que o rei Salomão ele estava fazendo uma grande reflexão sobre a sua vida. São 12 capítulos. Se você pegar lá e lendo capítulo 1, 2, 3, até chegar lá no capítulo 12, você vai perceber que ele estava ali num processo de grande reflexão, de tudo, por tudo que ele já tinha passado, estava passando e para onde ele estava indo. Então, para você que ainda não leu completo o livro de Eclesiastes, fica aí uma dica, é de grande valia. É por isso que a gente fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Quanto tempo que foi escrito o livro de Eclesiastes? Há muito tempo, mas é um livro tão atual, parece que o que Salomão estava aqui querendo nos advertir, acontecia aquele tempo e acontece hoje no século 21. Então é um livro muito interessante. Então vamos lá, eu vou estar lendo do 10 ao 14. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que não foram dadas pelo único pastor. E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Vamos focar no versículo 13. Versículo 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. E se você parar um pouquinho para pensar, não quer parar minha folha aqui, durante todo o Antigo Testamento, o tema que norteia é praticamente o temer a Deus. E esse temer, para as pessoas que ainda não entregaram a sua vida a Cristo, ainda não têm um conhecimento da palavra,
esse temer, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é o medo. Hoje as pessoas temem ser assaltadas, as pessoas temem receber um processo, vários temores que rodeiam as pessoas. Mas para nós, que já temos um pouco de entendimento da palavra de Deus, esse temer a Deus não significa ter medo de Deus, e sim ser obediente a Deus. Então esse temer é ser obediente à palavra de Deus, aos seus mandamentos. E é a base de tudo. Nós temos a obrigação, todo homem fala aqui na palavra de Deus, né? Deve temer ao nosso Deus. E a conclusão de Eclesiastes é que somos completos se temermos a Deus, pois é isso que dá sentido à importância à vida. É em Deus que encontramos a verdadeira vida. Então, nós percebemos que o rei Salomão tinha muitas riquezas, tinha ali muitos empregados cuidando de tudo, o seu reinado não tinha, pela história, né, nada de errado, tudo ia muito bem. Mas quando nós lemos Eclesiastes, nós começamos a perceber que mesmo com a sabedoria, logicamente, que Deus concedeu a Salomão, ele chegou a uma conclusão que nem toda a sua riqueza, os seus bens, né, alimentava por completo a sua alma. Por isso que ele fala aqui no 13, de tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Agora vamos trazer para os nossos dias, para os dias atuais. Quantas coisas nós ouvimos? Quantas coisas? Quantas coisas nós passamos a dar um valor tremendo? Valor, muitos a riquezas, muitos trabalham para adquirir riqueza, sabendo que quando partimos daqui, nenhuma riqueza nós levaremos, e através dessa luta incessante por riqueza, acabam pisando em pessoas, acabam não cuidando da família, dos familiares, com essa ambição, né, de possuir riquezas. E Salomão ele estava chegando a essa conclusão, que apesar de todo o seu reinado, tudo que ele possuía não acalmava, não completava ali a sua alma. Ele não estava completamente em paz. E isso também acontece com muitos nos dias de hoje. Nós percebemos que pessoas têm grandes casas, carros luxuosos, têm empregados, têm tantas coisas, mas o principal não tem, que é a paz no coração. E para nós, o mais importante é termos a paz no coração. Não que nós não possamos usufruir das riquezas que Deus nos concede. Mas eles não podem, de forma alguma, satisfazer a nossa alma. Você pode sim usufruir de todas as riquezas, o que Deus está te concedendo. Você conseguiu a sua casa própria, bênção de Deus. Lógico, você tem que usufruir. Você conseguiu um carro para você se locomover, tem que usufruir, desde que os seus bens não passam a tirar o seu foco de Cristo. É isso que Samuel estava chegando a essa conclusão e está nos mostrando nesta noite. Quando andamos na lei do Senhor, temor significa obediência em amor. Nós não obedecemos não porque temos medo de ir para o inferno, mas porque somos gratos por tão grande amor. E nós sabemos que não existe
diplomas, não existe cursos que nos vão levar para o céu se realmente não formos tementes ao nosso Deus. O temor é a principal credencial do crente. E na palavra de Deus, lá no livro de Salmos, 111, no verso 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E realmente, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E Eclesiastes é um dos livros de sabedoria da Bíblia, que explora o problema do sentido da vida. Salomão analisa sua vida e o mundo à sua volta, mostrando a inutilidade de muitas coisas e em que as pessoas confiam. Eclesiastes nos obriga a pensar na vida e nas coisas em que nós colocamos confiança. E em que nós estamos colocando confiança? Muitas pessoas colocam confiança em homens, colocam confianças em um veículo, colocam confiança em uma aeronave, confiança no seu emprego. E com essa correria, nesse mundo globalizado do qual nós vivemos, nós acabamos nos esquecendo de ter confiança no principal, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Encontramos muitas pessoas que estão passando por muitos problemas, pessoas angustiadas, pessoas que muitas vezes nós olhamos, nossa, mas não falta nada para essa pessoa. Olha, ela mora bem, está tudo bem com ela, e parece que você olha na pessoa com aquele semblante triste, você olha um outro irmão com aquela simplicidade, né, com poucas coisas, com uma alegria estampada no rosto. Por quê? Porque o principal é sermos tementes ao nosso Deus. Temer a Deus realmente em espírito e em verdade. Então, com essa reflexão que Salomão estava fazendo de sua vida, eu peguei aqui alguns tópicos para que nós possamos trazer para o nosso dia a dia. No capítulo 1, volta um pouquinho, lá no capítulo 1 do livro de Eclesiastes mesmo. 1, do 16 ao 18, quando Salomão está falando da falta de sentido e do poder, ele diz assim: falei eu com o meu coração, dizendo, eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência. E expliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras. E vim a saber que também isto era aflição de espírito, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência aumenta em trabalho. Então aqui ele já começa falando no 1 mesmo, no 1:2, que vaidade das vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades é tudo vaidade. Salomão, ele chega a essa conclusão, que as pessoas acabam se envaidecendo daqueles bens, daquelas coisas que Deus está colocando ao nosso alcance, para que nós possamos realmente cuidar da nossa família, dos nossos familiares, mas que isso fique claro em nossa mente, que é pura vaidade. De nada vai adiantar se não formos tementes ao nosso Deus. No capítulo 1, Salomão começa declarando que tudo é inútil, sem sentido. Ele dedicou sua vida ao conhecimento e à sabedoria, mas não encontrou satisfação para a sua vida. O segundo ponto que nós podemos
trazer para essa noite é a futilidade da riqueza e do poder. No capítulo 2 de Eclesiastes, capítulo 2, o versículo do 4 ao 8 e depois o 11. Eclesiastes 2, versículo do 4 ao 8 e depois você pula lá para o 11. Salomão diz assim: Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda a sorte. E agora no 11. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Olha que entendimento que Salomão passou a ter. Logicamente, esse entendimento aqui foi pela sabedoria que Deus colocou ali quando lhe foi pedido, né? Foi um dos reis mais sábios. No capítulo 3 e 4, Salomão nos traz falando um pouquinho das injustiças da vida. Salomão percebeu que as pessoas, muitas vezes, não se dedicavam à justiça, preferindo a maldade, e estão sempre em competição uma com as outras. Algumas pessoas trabalham sem parar para acumular dinheiro, mas não desfrutam, quando poderiam gastar mais tempo com a família e com os amigos. Isso nós enxergamos por demais nos dias de hoje. Já acontecia lá no tempo do reinado do rei Salomão. As injustiças da vida, que muitas vezes nos levam à grande ruína. No capítulo 9, a morte é inevitável. Salomão declara que não há forma de escapar da morte. As pessoas ruins morrem e as pessoas boas também. Não podemos evitar desgraças do acaso com nossas ações, mas podemos desfrutar das coisas boas que Deus nos dá e ser gratos a Ele por isso. A falta de sentido e de poder, a futilidade da riqueza e do poder, as injustiças da vida e a morte é inevitável. Somente com esses 4 tópicos, nós podemos perceber que a reflexão que Salomão estava fazendo era uma reflexão funda de tudo que ele já tinha vivido. Que nós possamos também começar a fazer uma reflexão do nosso dia a dia, do que nós estamos fazendo, aquilo que já fizemos ou aquilo que nós deixamos de fazer. Que nós possamos refletir e tentar enxergar, durante esse pouco tempo de vida que nós temos aqui na Terra, se realmente nós estamos sendo tementes ao nosso Deus. Porque se nós ficarmos somente atrás daquilo que Deus nos proporciona, que alegra a nossa vida, nós não chegaremos a lugar nenhum. Isso vai acabar se tornando um enfado no nosso dia a dia. E isso que aconteceu com Salomão. Que nós possamos realmente ser tementes ao nosso Deus. E Salomão foi o mais sábio e poderoso rei diante do mundo. Teve muitas mulheres. E lá em 1 Reis,
do 11, do 1 ao 10, nós sabemos que foi isso que o afastou de Deus, quando ele começou com esse contato, né, com muitas mulheres. Aí começou a sua ruína. Desfrutou dos maiores prazeres que o mundo antigo podia oferecer e ofertar. Porém, após passar por tamanho privilégio, Salomão, em sua fase final da vida, percebe e expressa que tudo que o mundo procura como prazer, na verdade, não vale a pena e não enche o coração ao ponto de transbordá-lo. No entanto, em suas frases finais no livro de Eclesiastes, Salomão sugere a única coisa que verdadeiramente vale a pena gastar uma vida inteira. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Que nós possamos continuar sendo tementes ao nosso Deus, porque isso que trará conforto no nosso dia a dia, trará conforto para a nossa vida, para a vida da nossa família, para a vida dos nossos familiares. E nós podemos fazer uma pergunta nesta noite. Para quem já conhece a história de Salomão, já leu o livro de Eclesiastes, pode estar se perguntando, mas como pode uma pessoa que tinha tudo, tinha sabedoria, tinha riquezas, tinha um palácio, e mesmo assim, alguma coisa faltava para preencher a sua alma, preencher o seu coração? Salomão, em todo o texto de Eclesiastes, nos alerta que tudo do que há de bom e do melhor neste mundo, de nada valeria a pena, se não temêssemos a Deus de todo o nosso coração e guardássemos os seus mandamentos. Então, realmente, de nada vale a pena, se não formos tementes ao nosso Deus. Nada neste mundo vale a pena, se Deus não estiver do nosso lado. Esse foi a conclusão que Salomão teve de todo o seu reinado ali já no finzinho da sua vida. E com esses ensinamentos de Salomão, nós possamos pegá-los e trazê-los para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Será que tudo que estamos fazendo está focado no nosso Deus? Estamos realmente sendo tementes ao nosso Deus? Ou vamos deixar da forma com que está, para lá no final da nossa vida nós percebemos que de nada valeu a pena? Vamos fazer essa reflexão. Convido a todos, começando por mim, a fazermos realmente uma reflexão da vida que estamos vivendo, da nossa vida cristã, da nossa vida no trabalho, da nossa vida com os nossos amigos. Será que tudo está valendo a pena? Estamos sendo tementes realmente ao nosso Deus, para quando nós chegarmos lá no final da nossa vida, nós podemos agradecer ao nosso Deus. De tudo valeu a pena, porque eu fui temente ao Senhor. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para os nossos queridos irmãos nesta noite, neste culto de oração de quarta-feira. Vamos ser tementes a Deus em tudo o que nós fizermos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, obrigado a Deus. Obrigado porque através da história da vida de Salomão, nós podemos aprender nesta noite, ó Deus, que o papel principal de todo cristão é temer a Deus e ser obediente aos seus mandamentos, ó Pai. Somente dessa forma o nosso coração estará por completo, que nós não possamos ficar focados somente em riquezas, em vaidades, ó Pai, que nós possamos realmente estar buscando o Senhor em espírito e em verdade, ó Pai. Temer a Deus é o nosso papel principal. Que o Senhor possa continuar conduzindo a nossa vida, ó Pai, como conduziu ali a vida de Salomão, e que nós possamos sempre pedir sabedoria ao Senhor, discernimento, ó Pai, para que nós não venhamos a pecar contra a sua face.
Essa é minha oração. No nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Então vou me despedindo de vocês. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, nos veremos. Também no domingo, às 18 horas, para que nós possamos juntos continuar adorando e cultuando aquele que é o único merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem na paz, tenham uma ótima noite de descanso, um ótimo finalzinho de semana e em breve nos veremos. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez.